Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Dédalus Cast, um programa do Instituto Dédalus. Eu sou o Lauro, sou psicanalista, sou artista e hoje eu vou entrevistar aqui a Monique. Nós vamos falar sobre a escrita criativa. E antes de começar, eu queria citar aqui o Freud, em 1908, Poeta e Fantasiar. Em cada um existe um poeta escondido, e que o último poeta deverá morrer junto com o último homem. Acho que nos processos aqui criativos, o Freud vai falar do brincar, do fantasiar, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, Monique? Uhum. Então, bem-vindo ao Dédalus Cast. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo. Obrigada. Oi, gente. Eu sou Monique Cordeiro, sou professora e escritora. Trabalho com leitura, literatura, escrita, promovo clubes de leitura e clubes de escrita criativa. No campo da escrita, tenho publicações em antologias de contos e logo em breve vai estar saindo pela editora Patuá o meu primeiro romance, que é Terra Mar. Hum, vamos saber mais também sobre esse romance, né? Ô, Monique, aproveitando, e como foi que você entrou, assim, nesse mundo da escrita, das palavras? Olha, eu escrevo desde pequena. Então, Uhum, desde que eu comecei a escrever, eu continuei escrevendo bastante. E aí, bem pequena, eu ganhei um diário. É muito comum, né, para as meninas ali dos anos sim. 80, 90. Eu ganhei um diário e para mim foi extremamente importante. De aquela época até agora, aqui batendo na porta dos 40, eu sigo escrevendo. Escrevo, obviamente, escrevia, né, de maneira livre, sem pretensão nenhuma, mas em 2018, muito recentemente até, eu fiz uma primeira oficina de escrita criativa. Uhum. Na verdade, eu posso até me corrigir e dizer que no ensino médio eu tive uma experiência com uma professora de língua portuguesa na minha escola, a professora Maria Gordiano, para participar de um concurso de escrita. E a gente tinha que construir um manifesto a partir de alguns dispositivos, criativos. A gente lia algumas obras, escutava música, Uhum. desenhava, e depois, coletivamente, a gente foi construir esse manifesto a partir de um tema específico. Então essa aqui na adolescência foram as minhas primeiras experiências como escritora, mas ainda não me considerando escritora. Quando chego lá em 2018, depois de participar de um intenso processo no teatro, eu começo a pensar que a escrita precisava de mais espaço, assim, porque eu escrevia cotidianamente, mas nada muito com estrutura ou pensando a escrita de fato. Então, em 2018 eu faço uma oficina de escrita de poesia com a poeta Nina Risse, que é uma poeta que mora em Fortaleza, e desde então não parei mais de estudar a escrita efetivamente. Então passei pela especialização em escrita criativa da Unifor, com a curadoria e organização da Socorro Racioli, que trouxe autores, assim, maravilhosos, né. Estudei com Milton Ratum, Itamar Hum. Vieira, Noemi Jaffe, então nomes da literatura, brasileira que são muito importantes. E aí fui me aprofundando mesmo no campo da escrita, escrevendo e pensando sobre a escrita desde essa época. É interessante, porque tu falou algo interessante. Assim, muitas vezes a gente começa a escrever, e a gente deixa de lado, né? Quando a gente é criança, a gente não tem vergonha dos nossos desejos. Sim, A gente se torna adulto, sim. né, e acaba achando que aquilo não tem tanta relevância, aquilo Uhum. não tem tanta importância, né? E não abrir mão desse desejo, né, fez com que você chegasse aqui hoje, tá escrevendo. E assim, acredito que muita gente abre mão, muita gente deixa, Sim. achando que aquilo não é importante, achando que, isso não é legal, quem é Uhum. que vai querer saber disso, Sim. né? Eh,
e não, né, assim, muita gente deixa de estar escrevendo, de estar criando algo importante, Sim, né, e guardando aquilo, né, até terapeuticamente, né, sim. acho que até terapeuticamente é importante você anotar seu sonho, né, ou escrever sua agenda, ou escrever sobre e ler depois, né, você, Uhum. estava falando aqui antes da gente começar sobre esses processos criativos, né, Sim, de você, escrever à vontade, né, uma escrita livre, seria isso, né? isso. Eh, Tem um ponto aí que você fala muito importante, que é esse desejo de continuar escrevendo. Hoje eu entendo que para mim escrever é vital. Escrever Uhum, é a minha cura. Eu preciso estar escrevendo sobre o meu dia, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, de maneira livre uhum, e, em outros momentos, de maneira estruturada, que aí eu vou para escrita de contos, escrita de poesia e mais recentemente, a escrita de um romance curto. Eh, mas eu só consigo chegar nesse outro lugar mais técnico, mais profissional, vamos dizer assim, mais uhum, estruturado, se eu me permito esses momentos de espontaneidade, né, que eu chamo de escrita livre. Alguns autores e autoras que falam sobre criatividade vão trazer outros nomes, uhum, para essa estratégia, mas essa estratégia de escrita livre é o momento em que você vai escutar a sua criança. É aquele momento em que você se permite parar, pausar e: "Espera, quando eu era criança, o que que eu gostava de fazer? Do que eu gostava de brincar?". Eu penso que a escrita, as artes visuais, a escultura, o teatro, eles são esse nosso grande lugar de brincadeira, né. E se a gente se permite, que aí é uma outra coisa que a gente estava conversando, que é sobre validação, a gente espera que o outro autorize a gente a brincar. Conversando com o Otas, um artista visual do Ceará, conversando sobre criatividade, e aí eu falava sobre, né, que há pessoas que precisam que alguém diga: "Você pode brincar de escrever, você pode brincar de ser atriz, você pode brincar de pintar". E para ele, que é um artista aí que já está na estrada há um tempo, ele disse assim: "Me interessa muito mais saber como a gente pode brincar". Então uhum, tem pessoas que estão nesses lugares, né. Eu estive no lugar de precisar me autorizar a brincar. A brincadeira, ao jogo, ao lúdico que a escrita me proporciona. Mas há outras pessoas que já estão aí um pouquinho mais, conciliadas com o seu desejo, estão querendo saber como é que a gente brinca, né, como é que a gente faz? A gente faz uma escultura, a gente faz uma grande obra, uma grande pintura, a gente escreve um filme, um roteiro de filme, né. Então, eu penso que um ponto de partida para a gente se escutar é a escrita livre. Para 10 minutos do teu dia, uhum, escolhe um caderno qualquer, não precisa ser o caderno mais bonito. A Maria Valéria Rezende é uma escritora paraibana sensacional. Ela tem um livro que se chama 40 Dias, se eu não estiver enganada, que a narradora, a personagem dela, começa a escrever num caderno da Barbie. uhum, E aí ela fala: "Barbie, o que é que vai ser da nossa vida que a minha filha quer que eu me mude para Curitiba?". Então ela começou a escrever no caderno da Barbie, não precisa ser o caderno mais lindo, mais especial, pode ser o caderno 12 matérias, que você começa a uhum, escrever sim, e em algum momento você pode retornar, mas o interessante, pensando aqui em estratégia mesmo, criativa, é que você tome muito espaço, né, escreva por um tempo, há autores e autoras que falam assim: "Escreve por 3 meses, depois você vê. Escreve por um mês, depois você volta para olhar". Porque se você for voltar para olhar imediatamente, o teu olho vai para o erro: "Vixe, olha que besteira eu escrevi aqui. Vale, eu escrevi errado, não é? E olha essa uhum, letra". Então, o ideal da escrita livre é que você separe um tempo em qualquer caderno e que você escreva livremente, né, no fluxo de consciência, de que você joga ali no papel a escrita, e depois de um tempo, pode ser 30 dias, podem ser 2 meses, você retorna para fazer as leituras e aí vai ali perceber o que é que pode ser coletado
para, enfim, de repente é uma ideia para um um livro, de repente é uma ideia de um projeto que você vai apresentar, assim, não só dentro do campo artístico, mas, enfim, dentro das outras áreas também. Eu acho que é muito valioso para as outras áreas também. É. É um processo, né, que você vai fazendo aquele processo, você vai olhando para aquele processo, Uhum. e como tu falou, não necessariamente você vai escrever um grande livro, né, Sim. um best-seller, né, você vai escrever ser um grande poeta, um grande, mas, vai te fazer bem de alguma forma, né. Sim. Pra ti, né, como você falou: "Ah, pra mim já é terapêutico, pra mim já, né, já funciona dessa forma". Acho Uhum. que o fazer, né, eu tenho um Instagram, que é Anotações o nome, e Sim. ele começou porque eu estava escrevendo algumas coisas e desenhando, e uma colega minha viu e falou: "Nossa, isso tá muito legal". E Uhum. é aquela que tu falou, precisa do outro para me aprovar, né, Sei. sempre, são sujeitos que a gente precisa de um outro, né. Sim. E aí eu arrisquei, né, falei: "Ah, tá bom". E fiz, né, e a partir desse Instagram eu consegui, publicar Massa. participei de 3 livros em Portugal, Uhum. né, aí a partir dele eu comecei a pintar, né, e aí voltei, na verdade, retornei à pintura, e aí comecei a fazer alguns quadros, Uhum. né, e aí é tanto a parte da arte quanto a parte do meu trabalho que também tem tudo a ver com a arte, com as nossas aulas. Uhum. Inclusive, a Monique, ela é professora da nossa Sim, é pós-graduação em verdade. contos de fadas totalmente online, Aham. e a gente teve o prazer já de ter a primeira aula contigo, né, Monique? Sim, sim. É, pensar nesses processos, ajuda a gente a entender que a gente não precisa, começar a escrever ou começar a desenhar ou começar um projeto pensando que a gente vai ganhar o super prêmio, Sim, sim. ou que a gente precisa estar num lugar que é longe daqui, né. E até se você for fazer algo, pelo menos, acredito que se você for fazer algo dentro da arte esperando já um resultado, ou se você tiver uma cobrança de Uhum. prazos de entrega, né, Sim, e alguns trabalhos de artes eu deixei por conta disso, sim, porque tinha aqueles prazos, tinha aquela cobrança e falei: "Não dá sim. certo, né, não tem um download divino, né, que Não você tem. vai e escreve um texto ou um Uhum. artigo, né, seja lá o que Sim. for". Olha, mas tem 2 pontos que você comenta, que eu acho interessante a gente pensar, que é essa coisa do download divino, porque muito se fala sobre inspiração. Eu acho que a gente vem de uma tradição aí romântica, né, de pensar nos poetas e escritores românticos, que eles iam para a noite, e aí eles bebiam todas, e aí no outro dia eles escreviam um poema, ou eles estavam durante a madrugada sofrendo pela amada, e aí Uhum. eles escreviam um poema por causa da dor. Aham. Esse é um contexto muito específico e muito problemático, porque essas pessoas morreram jovem, com 20 e poucos anos, né, se a gente for pensar em Lord Byron, em poetas do Uhum. romantismo, que tinham problemas de saúde, tuberculose, iam para a noite e tinham problemas por causa disso, né. Eu estou pensando nisso, eu estou achando muito louco. Eh, Quando na verdade, a gente precisa estar bem Uhum. integrado, entendendo quem a gente é, para a gente poder dar espaço para essa centelha divina. É muito legal pensar que nós somos parte da criação de um todo, sei lá o que é que as pessoas acreditam, mas assim, a gente é parte de um todo criado. Aí tem teorias científicas, teorias mágicas. Nós acreditamos muito nos mágicos e nas mágicas, né, porque gostamos de Sim. contos de fadas e das mitologias. Então, de fato, a gente tem aí algo em nós que vibra, eh, essa energia criadora, criativa, é uma capacidade inata. Todos nós e todas, como humanos e humanas, temos essa capacidade de criação. O que nos diferencia, por exemplo, dos artistas, de fato, ou nós artistas, Sim. né, do que o que é que nos diferencia das pessoas que não se consideram artistas, é porque não estão fazendo, não estão se permitindo fazer, eu acho que é antes disso, né, se permitir fazer. Então
não tratamos de inspiração quando a gente pensa em processo criativo, a gente trata de disposição, de curiosidade, de atenção para o entorno. "Espera, eu estou aqui nessa sala, quem são essas pessoas?", de atenção Uhum. para o outro, né, porque só a Sim. partir da fala da sua amiga que você pode ser que eu deva compartilhar aquilo que eu crio. Então, é essa disposição de olhar ao redor, de prestar atenção no outro, de prestar atenção em mim mesmo, em mim mesma, né, nesses momentos de escrita livre, é que a gente dá oportunidade, espaço para que as ideias surjam. E aí, ideias e ações, né, porque eu tenho aqui 1000 ideias na cabeça. "Nossa, eu tenho muita vontade de pintar um vaso". Uhum. E eu tenho um vaso lá em casa que ele é de uma cor só, e eu já pensei que se eu pegasse um pincel e uma tinta, realiza. E aí o outro ponto que você mencionou foi que nos faz bem, né. Então, além de acreditar que a escrita é um dispositivo de cura, é terapêutica, pode ser um trabalho, pode ser profissional, mas eu acredito também que é um estado na vida. Sabe, eu tenho uma disposição, uma, eh, permissão, eu tenho um estado diante da vida que me permite estar curiosa, Uhum. que me permite, eh estar mais disponível para a brincadeira, para olhar mais o lúdico do que isso não significa, gente, que a gente vai deixar de trabalhar, que a gente vai deixar de ser sério com as nossas Claro, claro. responsabilidades. Eu acho que ser responsável, inclusive, né, responder pela nossa vida, dá, inclusive, a condição de a gente dizer: "Cabe na minha vida, esse momento aqui de lúdico, esse momento de Uhum. prazer". Esse momento que me dá uma postura mais, positiva, sem ser um positivo piegas, mas uma postura Sim. mais interessada na vida, sabe. Eu penso Sim, esse interesse e esse olhar, né, esse momento de distração, digamos assim, uhum, mas que você consegue ver as coisas com outros olhos, exato, seja uma lagoa, seja uma exato, planta, seja um pássaro que pousou, isso, você consegue ver a beleza disso, a poesia perfeito. disso, né. Você Uhum. consegue e aí, o mais bonito ainda é quando você consegue traduzir em palavras, Ah, né, sim, sim. passar isso para um papel, ou seja lá, para o que for, Uhum, né. uhum. E me fala do romance, como é que foi teu processo Ah, para criar esse romance, como é que foi isso? é legal você comentar isso, né, de que a gente está no campo das ideias. Tenho muitas ideias. E aí como é que eu traduzo isso em palavras, Sim, não é? Então existem diversas possibilidades de exercícios mesmo, né. sim, Tem um autor, que é muito trabalhado dentro do campo da literatura infantil, que é o Gianni Rodari, que tem um livro chamado Gramática da Fantasia. E nesta Gramática da Fantasia, olha que nome sensacional, sim. ele propõe exercícios para que a gente crie narrativas, no caso, infantis, né, Uhum. narrativas para a infância. Então, ele propõe que a gente pegue contos de fada e subverta o final das histórias. Ele propõe que a gente mude os elementos, os personagens. Se o personagem, como no caso do Shrek, né, se Aham. eram princesa e príncipe, vamos botar ogros lá que para ver o que que acontece. Então tem, dentro desse campo, essas possibilidades Uhum. de exercício de escrita. Eu fui por um caminho bastante longo, porque nós falamos aqui também sobre a validação, Sim. né. Por mais que eu escrevesse desde criança, eu não achava que isso era um lugar possível, eu não encarava como um trabalho, eu achava que só pessoas muito especiais podiam escrever, eu não era especial, logo eu não Uhum. poderia escrever, né. Mesmo no exercício da escrita constante durante a vida. Mas eu tinha ali a inquietação, o desejo e Uhum. constantemente a curiosidade. Eu acho que experimentar o teatro e a contação de histórias, abriu o meu lado sensorial,
que eu acho que é também importante, né, aguçar os sentidos. Eu tive um professor de teatro que falava muito sobre isso, para a gente aguçar os sentidos, para a gente Uhum. isso que você comentou, olha aquele pássaro que está voando, e essa formiga que passou agora. Criança, observa a criança, o que é que as crianças fazem, né. A minha filha voltou da escola a pé, ela tem 1 ano e 8 meses, voltou com o pai dela, e ela viu o gatinho comendo macarrão, ela viu o Hum. cachorro que se assustou, e foi, assim, um maravilhamento. Então eu acho que para esse lugar da escrita e das outras artes, esse estado é muito importante. Então, o teatro e a contação de histórias me proporcionou, me permitiu, me deu espaço para poder, ampliar esse lado sensorial que é muito forte em mim já. Mas eu não queria só, eu não queria apenas o teatro, eu gostava de escrever, né. Então, não, na época eu não tive coragem de participar do grupo do roteiro da peça, olha que coisa maluca. A proibição era tão real, assim, a ideia de que eu não era capaz, ela era tão real que a gente tinha um grupo para poder fazer o roteiro da peça e eu fui uma reunião, 2, depois eu desisti, porque eu achava que aquilo não era para mim. Mas, ao mesmo tempo, fui para essa primeira oficina da Nina e depois disso passei a ir a oficinas de escrita. E aí eu estudei na escola Porto Iracema das Artes, uma escola Uhum. pública de artes aqui do Ceará, em 2019, escrevendo peças de teatro, escrevo peças de teatro também. E lá aí tinha dramaturgia, né, tinha os exercícios de teatro Hum. e o professor maravilhoso, Edil Mendes, provocava a gente a escrever. Então foi nesse momento em que eu tive a ideia para escrever, que foi o início do romance que se chama Terra Mar. Ele Hum. tem outro nome, a peça tem outro nome, e eu precisava escrever um trabalho final, sabe, um TCC do curso. Sim. E eu tinha que escrever uma peça. Aí eu pensei: minha nossa, que eu vou escrever, né, sobre o que eu vou falar, sobre o que eu quero falar. E aí eu fiz uma viagem e fui para o interior, resolver questões de separação, e pensei lá numa ideia e: "Ai, eu acho que é isso, acho que é sobre isso que eu vou falar". E foi outra coisa. No fim, quando eu comecei a escrever, não tem nada a ver com separação, não tem nada É. a ver com divórcio. No processo da escrita, começou a surgir outra coisa. Uhum. Outros conteúdos, outras temáticas. Então, o início foi bem esse do processo da dramaturgia. E aí eu fui para especialização em escrita e criação, e a gente também precisava entregar um trabalho. Hum. Eu disse: "Bem, eu acho que o que eu escrevi ali na peça ainda não, tudo que eu disse lá, eu ainda não disse o suficiente. Hum. Então eu acho que eu vou pegar aquele conteúdo e vou retrabalhar". E aí eu comecei, a partir de uma ideia que já existia, comecei a trabalhar na narrativa, transformei a peça numa prosa, né, numa narrativa em Uhum. prosa, e e seguiu. E aí, que eu fui usando para me ajudar, né. Então, eu já tinha entendido que não era sobre separação, era sobre outra coisa, então eu passei a pesquisar, a jornada de uma protagonista, de uma mulher, da Nina. Eh, e nessa época eu estava perdão, gente. Eu estava lendo muito, gosto muito de ler Aham. sobre jornada da Sim, heroína, sim. sobre esse universo feminino, eu leio muito sobre feminismo, sobre literatura feita por mulheres. A psicologia analítica é um campo que me interessa bastante, Hum. né, então essa jornada da individuação, o que que a gente precisa fazer para a gente se tornar quem de fato a gente é. Então, são assuntos que eu gosto muito de estudar paralelamente à escrita, né. E aí estudando, eu fui percebendo que eu estava ali construindo essa jornada dessa moça que perde a mãe, Hum. muito jovem, né, ela tá ali, quase 30 anos, e aí faz o quê? Quando você perde esse vínculo, essa ligação
como é que você vive na vida, né? Tinha uma relação muito próxima com a mãe, como é que você vive agora? Então, para ir desenvolvendo isso, eu escutava músicas, aí eu li outros livros, que eu acho que não é possível você utilizar para os seus processos criativos, você apenas como a Uhum. única fonte Sim, de sim. inspiração. Então, precisa falar com as pessoas, precisa ler outros livros, precisa ver filmes, então eu assistia a muitos filmes, escutava muita música, música é muito importante para mim. Eu sou Uhum. menos da imagem, Ah, sim. muito menos da imagem, mas esse professor lá da dramaturgia me provocou a criar um dispositivo que ele chama de cartemas, O que seria? que é pensar, por exemplo, tem uma cena de que é a Nina, que é a personagem protagonista, Uhum. narradora, ela mora no sertão do Ceará, no centro-sul do Ceará, mais especificamente. Então, como é esse lugar que essa mulher vive? Que a gente vê lá? E aí eu peguei revistas, várias imagens, fui colando, fazendo ali minhas cartas, né? Ai, nessa cena, eu tenho a Nina aqui em Várzea, que é a cidade que ela mora, uma cidade fictícia, tá? Mas inspirada no centro-sul do Ceará. Então, como é esse lugar? O que é que tem? E aí eu fui fazendo colagem. E aí eu fiz várias colagens de vários momentos da narrativa para enxergar melhor Uhum. o que para mim vinha através de palavras, né? Então, aí ficava um diálogo através dessas imagens. Então, assim, dentro desse processo criativo, eu utilizei vários dispositivos, né? Sim. A própria escrita, poemas, porque eu gosto muito de escrever poema, embora ainda não me considere poeta, olha que Uhum. maluco, né? Aí as imagens, as músicas, a conversa com as pessoas. Eu lembro que numa época, eu gostava de levar o caderno para escrever na praia. Porque tal Uhum. hora, Nina, terra-mar, ela chega Na ao mar, praia. né? Ela chega na praia. Então eu ia lá fazer a minha escrita livre, despretensiosamente na praia. E para onde eu ia, eu levava meu caderno e tô aqui, ó. E, gente, despreocupada se o povo tá olhando, o que é que eles estão achando que ela é bem doida ali com um caderno, uma caneta, vários livros na praia. Não, tô escrevendo porque aquilo, como a gente comentou, me deixa benzona, assim, me deixa bem animada e mais Uhum. instigada para produzir mais. A história da Nina tá interessante. Eu tô curioso para saber mais sobre a história da Nina, né? E aí faz parte desse processo. Achei interessante quando tu fala de usar imagens, sons, músicas, cheiro, né? Acho que até o cheiro no Sim, mar, sim, sim. né? Porque quando a gente está lendo, quando a gente pega um livro, um romance, seja lá, a gente também tem a nossa fantasia ali, nosso Uhum. desvaneio ali, que a gente imagina, ali não sou eu, mas uma parte de mim, né? Aham. Uma parte de mim queria ser a Nina, uma parte de mim Sim. queria sentir esse cheiro. E aí, acho que cada um, em seu processo individual de leitura, né, Uhum. vai poder fantasiar Sim, como seria a Nina, como seria essa praia, que praia seria essa. sim, Tu conseguiu fazer um pouco disso, né? sim. Eh, esse processo, né? E quem tá lendo também tem essa identificação com o personagem, né? Uhum, uhum. Seja no teatro, no cinema Sim. ou na escrita. Na escrita, acho interessante que a gente pode imaginar Aham. o nosso personagem e às vezes a gente tem um livro e esse livro vai pro cinema e aí você assiste e fala, não, ele não é assim, Sim, né? Você fica chateado, você fica magoado com sim. aquele personagem, porque aqueles Aham, personagens que você criou, ele era de outra forma, né? sim. E a gente vê isso bastante hoje com acesso à internet, a gente vê essa, essa diferença, né? De Uhum, a minha fantasia para o que criaram, né? Mas é o uhum. processo criativo de outros já, né? Sim, sim. Isso é- E é uma outra linguagem também, Uhum, né. Então, quando eu sim. tô dentro de uma narrativa escrita, eu tô num registro, e aí, obviamente, que existem as limitações daquele suporte, daquele registro, eh, das palavras. Então eu vou manusear, eu vou transformar a imaginação e a fantasia através de palavras, que é um tipo de recurso. E aí Uhum, quando eu vou
traduzir isso, transferir isso para um outro material, para um outro suporte, para uma outra linguagem, no caso do cinema, a gente já vai ter outros recursos, né, Sim, recursos sim. de imagem e de som. Você mencionou a questão dos cheiros e eu me lembrei que um outro exercício real, assim, falado, discutido em aula, né, na especialização de escrita e criação, foi sobre os 5 sentidos, Hum, sobre, como é a sua experiência com o paladar e como é que você traduziria isso. E aí tem um livro, que talvez eu vá dizer errado agora, mas é de uma autora mexicana. Eu não sei se é Chocolate ou é Água para Chocolate, agora eu tô me confundindo, mas ela trata do que as pessoas comem, o que as pessoas comem transformam as pessoas. hum, Então, se você for lá degustar uma tortilha, um burrito, você vai ter determinadas experiências e isso muda o curso da história. Essa é a narrativa, assim, é muito sensacional. E tem esse tom fantástico, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho uhum, que estamos aí dentro do Contos de Fadas, né, eu gosto muito dessa possibilidade, dessa fantasia, que pode começar na realidade, mas enfim, que extrapola, né. E aí as outras possibilidades são os cheiros, o uhum. tato, como é que a gente descreve, como é que a gente conta por escrito, através de palavras, as experiências físicas do tato. Sim. O que é que vai ser mostrado? Vai ser só a mão? É só a mão tocando? Mas como seria contar o cotovelo tocando, né. Tem um poeta muito massa, que é o Marcelino Freire, que ele fala sobre isso. Pô, fala do joelho da pessoa e como é que é a experiência desse joelho em Uhum, contato, com o outro, com a outra, como é que é esse joelho na vida, né. Então, são dispositivos e possibilidades criativas que a gente pode trazer para a narrativa ou para, enfim, para outros processos criativos que, de modo geral, a gente não pensa. Pensar a criação é se permitir pensar o impensável, né. É você tentar colocar ali o que espera, como é que eu posso dizer isso de uma maneira assim, de uma outra maneira, né. uhum. Dentro da narrativa de Terra Mar, eu contei com a ajuda de muitas pessoas, eu precisei desse outro dentro do processo de escrita, a gente precisa desse outro, não tem para onde correr, a gente precisa desse parceiro para ler, é o nosso Sim. interlocutor, a nossa interlocutora, que vai ajudar a gente a ver melhor, a enxergar melhor. Eh, então, nesse momento, eu precisei de outras pessoas para apontar alguns caminhos dentro da narrativa, assim, de ajuda mesmo. Como é que você vai contar essa cena de uma maneira que seja curiosa, que seja interessante. E aí eu lembro que uma amiga, eh, me provocou dizendo: "Tá, mas o que que essa personagem não faria, assim? Como Hum, é, né? O que que ela não faria? E o que que ela faria diferente de você?" Aí eu disse: "Tá, como é que eu posso extrapolar essas ações dessa moça, dessa protagonista, pensando nisso, né, que coisas eu faria, que coisas eu não faria, que coisa eu vejo as pessoas fazerem e não fazerem, então, uhum. a observação do que está ao redor é muito importante, assim, para quem está, atento à vida e para quem está num processo de trabalho criativo, né. É. E toda a criação do personagem, no caso a Nina, na ética dela, né, Uhum. como é que ela tá no mundo, né, como é que ela Sim, tá na vida, né, como é que é a relação dela aí com os pais, como é que foi tudo isso, sim. deve ser pensado para poder criar esse personagem Nina, né. Uhum. Sim. A gente tem o dentro do Conto de Fadas, a gente tem os Green que eles coletavam e o Uhum. Anderson, se eu não me engano, né. Isso. O O Christian Christian Andersen. Anderson, isso. Isso. Ele tinha alguma diferença deles, assim, Monique? Sim, eu fui pensar na Hum, na escrita criativa, enfim, ou na criação, né, pra gente ampliar aqui criativo certo. para a criação,
como foi, né, o ponto de partida para a gente ter os contos que a gente tem acesso hoje. E aí a gente vai encontrar formas diferentes de acessar esses contos ou de trazer esses contos à tona. Então, os irmãos Grimm são alemães que coletaram histórias de tradição oral lá nas redondezas da região deles. Então, eles foram conversar com as pessoas, foram conversar com as mulheres, especialmente contadoras de história, para saber o que é que se conta aqui, né? Qual é a história mais contada nesse vilarejo? Muito E interessante. aí, esse é um processo, né? Tem um livro que é Roube como um Artista, que é assim, não existe ideia nova, gente. Então a gente Sim. está sempre capturando, olha, Hã. essa pessoa fez isso, olha, essa pessoa fez isso. Então, eles, como estudiosos, pesquisadores, não vou dizer que eles estavam roubando Sim. nada, mas eles eram pesquisadores coletaram essas histórias, né, com a intenção de dar manutenção ali da tradição oral alemã. E a gente tem essas histórias até hoje. O Christian Andersen usou uma estratégia que eu gosto muito, que me diz, assim, que fala muito perto ao meu coração, que é olhar para a memória e olhar para aquela memória da infância. Então, esse resgate do que ele já ouvia quando criança trouxe para ele a ideia: bom, mas se eu reescrevesse essas histórias que eu já ouvi? E aí Sim. ele se torna um autor contemporâneo não, né, que ele já não está mais entre nós. Mas ele se torna um autor de contos de fada extremamente importante, e aí isso se faz a partir da memória dele. Tem uma outra autora de contos de fada, que eu talvez diga o nome dela, a Condessa Daunois, francesa, que é quando lá ela começa a aparecer quando as festas na corte francesa começam a rolar e os adultos precisam de entretenimento. Hum. E aí ela pensa: bem, vou observar aqui as garotas ao meu redor, os garotos, vou observar a aristocracia e vou criar minhas próprias histórias. Então, a condessa observa o seu entorno e, a partir disso, cria suas narrativas de contos de fada. Então, a gente tem aí, né, que é uma inspiração. Se você está sem Sim. inspiração, ou se você se considera com bloqueio criativo, roube as estratégias Observe, né. observe, observe as estratégias dos contistas aí de fadas, né, desses autores e autora de bastante antigamente, que é ouvir as histórias, escuta as histórias, Uhum. que você tem ao redor. E até da sua avó também, né. Isso. Eu tinha a minha família ali no interior, minha avó tinha muita história, eu adorava ficar sentado perto dela, ouvindo Uhum. as histórias dela Isso. do interior, né. No na pós-encontros, às vezes a gente traz umas comparações, né. Tem um Aham. conto e tudo, a gente fala: "Ó, mas isso aí lá no meu interior, Ah, sim. a história é diferente, essa Sim. história não é assim, né". Aham. E aí, tem muita história, né, se a gente até hoje se a gente for coletar ainda tem história que não foi publicada, que a gente não conhece, que Uhum. a gente não sabe, que Sim, é daquela cultura, daquele povo, sim, né, fala bastante sim. deles. Eh, Você falou isso, assim, explodiu várias coisas aqui na minha cabeça, né. Então, só pra gente, arrematar bem essa noção de que eu tô sem ideia, mas eu posso buscar essas histórias da minha avó, ou essas histórias dos mais antigos, que se parece com a estratégia dos irmãos Grimm, né. Uhum, E aí eu tô aqui sem inspiração, sem ideia, mas eu posso espera, deixa eu resgatar aqui o meu aniversário de 7 anos. legal. Como é que eu estava na primeira vez que eu fui à praia, não é? Que eu tô resgatando uma memória da infância. Ou então, como a Condessa fez, observa o teu entorno aqui, o teu bairro, Uhum. as festas que você frequenta, O seu gato, o como seu como é que gato, os ele seus animais, como é que eles se comportam, qual é a personalidade deles, sim. né. Então, essas são possibilidades. E aí quando você falou de
né, resgatar as histórias das avós, ou então escutar histórias de povos e, enfim, trazer à tona outras narrativas, eu pensei numa coisa que a Conceição Evaristo faz, de uma prática que ela traz pra gente, que é a prática da escrevivência. A gente sabe que as narrativas, elas, foram ali conduzidas, vamos dizer assim, por um determinado grupo, eh, com determinada cor, com determinada Sim, classe social. E aí a gente tem poucas histórias, na verdade hoje a gente já tem bastante história, mas enfim, a gente não tinha tanta história a respeito, enfim, do povo preto, dos povos originários, as mulheres, enfim, todas as outras minorias e comunidades, e outros povos, enfim. Então, a Conceição Evaristo faz uma dissertação de mestrado, ela traz essa perspectiva teórica hum, sobre a escrevivência, legal isso. que é eu olho para a escrita da vivência. No caso específico dela, ela olha para a escrita da vivência das mulheres negras. Sim. Ela quer trazer essas narrativas de mulheres negras e ela vai ter vários contos em que ela escuta mulheres e escreve. Então, ela vai para a escrevivência. E aí também tem uma outra possibilidade que se chama autoficção, Hum, que está um pouco próximo da ideia da escrevivência, mas aí é uma outra autora, num outro contexto. É uma autora francesa, a Annie Ernaux, maravilhosa também, que faz da vivência dela um estudo sociológico. Então, ela conta como foi a relação com a mãe, em livros, vários livros. hum, Ela conta a relação com a mãe, uma mulher, ela conta a relação com o pai, ela conta a relação com os dois, ela conta de uma experiência que ela teve, com um rapaz mais jovem, um apaixonamento que ela teve. Então ela vai traçando esses momentos, e a forma como ela escreve é uma forma muito aparentemente objetiva, eu não acredito muito nessa noção de objetividade, mas ela traz uma linguagem um pouco mais direta e limpa para a gente. Nossa, eu enxergo esse cenário francês aqui. Eu enxergo a década de 60 aqui. hum. Assim, Um são duas retrato, autoras retratos, né? sensacionais. Retratos das épocas, né? Sim, sim. É É isso. muito maravilhoso. Ó, a gente teve aqui várias dicas para vocês de como ser um escritor criativo, Sim. né? Temos várias dicas de vários livros, várias autoras maravilhosas. E também temos o livro da Ah, Monique, que assim sim. que for, acompanhe no Instagram do Instituto, que a gente vai divulgar também, né? Então é isso, Monique. Queria te agradecer mais uma vez aí pela paciência e pela disponibilidade do tempo de vir aqui. E sempre um prazer a gente falar sobre arte e sobre os processos criativos. Lauro, foi muito bom conversar com você. A gente senta para conversar e aí rola assim, as ideias fluem, que bom. Eu acho que a gente tem esse interesse comum pela arte, pela escrita, curiosidade pela arte, pela escrita. Então estou super disponível, espero a próxima turma de escrita criativa dentro Sim. do curso de contos de fadas, tá bom? Muito obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima.